mas a gente precisa ver essa entrevista juntos, né, gente? Eu não vi a entrevista inteira, mas eu vou ver ela agora com vocês, porque agora vai ter comentário pra caramba. Vamos lá. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Amarelas On Air, programa de entrevistas de Veja. Eu sou a Marcela Rau e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Presidente, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo convite, muito obrigado. Presidente, vamos bater um papo então, Lógico. falar sobre alguns pontos importantes aí do partido, da política, eleições do ano que vem, Lógico. temos vários assuntos aí para tratar. Vamos começar falando sobre a delação de Mauro Cid, né? A delação que ele fechou há mais de um mês já, né? Do ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. Várias revelações têm saído, né? Dessa delação, ainda em sigilo, a gente não tem detalhes. Como que o PL tem visto essas revelações que estão saindo contra o ex-presidente? Nada que implique o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca fez nada ilegal. Cid, o Major Cid. Gente, o cara é muito cara de pau, gente. Meu, que bizarro. Que bizarro. Meu, pra falar um negócio desse tem que ser muito cara de pau. Vamos lá. Ele tá se Defendendo, porque é um exagero mantê-lo preso todo esse tempo. Mantê-lo nessas condições. O que aconteceu foi esse problema de vacina, uma bobagem, que o Bolsonaro... Eu não tinha visto esse começo. Eu só tinha visto alguns cortes. É uma bobagemzinha. Tipo assim, só umas carteiras de vacina do presidente e da cúpula do governo brasileiro falsificadas. Só. Isso é bobagem. Vamos lá. Toda vez que eu vejo uma entrevista dele, a gente dá muita risada aqui, né, gente? É maravilhoso. Gente, antes de continuar, olha, em homenagem aqui ao nosso querido Valdemar da Costa Neto, que faz da nossa sexta-feira uma maravilha. Por favor, coloquem muitos corações para Cris Bertoletti, que acabou de mandar 500 estrelinhas pra live, gente. São 500 estrelinhas. Por favor, a Cris Bertoletti é maravilhosa demais. Coloquem muitos corações pra ela. Cris, você é maravilhosa. Muito obrigado, Cris. Obrigado. Vamos lá. Bolsonaro nem tomou conhecimento. Então, o grande problema nosso hoje é que o Poder Judiciário, principalmente o TSE, fica querendo arrumar defeito no Bolsonaro. Eles não vão conseguir jamais. O Bolsonaro é um homem honesto. Eles deixaram o Bolsonaro inelegível, sem ter um processo, só porque ele falou para os embaixadores que era contra as urnas atuais, contra o sistema de votação atual. Gente, ele mente muito, gente. Pra não ter nenhum bolsonarista vagabundo aqui na live falando merda, né? Vamos deixar bem claro, o Bolsonaro, ele não ficou inelegível no primeiro processo pelo que ele falou. E sim, foi pelo que ele utilizou para falar. Ele utilizou o dinheiro público para divulgar aquela informação com desvio de finalidade. Então, ele utilizou o aparato público com desvio de finalidade. Foi isso que deixou ele inelegível. Não foi o que ele disse, tá? Foi o desvio de finalidade. Atual, e aí deixaram ele inelegível. Isso ainda pode mudar, Marcela, porque nós temos mais 3 anos pela frente até a eleição. Mas como vai mudar? Podemos mudar, nós vamos recorrer para o Supremo. O Supremo pode mudar. Nenhum cidadão no Brasil achou que o Lula ia ser candidato a presidente de novo. Todos nós sabíamos que ele ia sair da prisão, mas não queria ser candidato. Nem ele, nem a Gleice, nem o advogado dele imaginava isso. Ninguém imaginava isso. E o Lula saiu, ficou 500 dias preso, saiu, foi candidato a presidente e ganhou a eleição. As coisas mudam. No Brasil, as coisas não funcionam como no mundo. E, bom, o senhor falou da questão da investigação relacionada à carteira de vacinação. Tem, né, Uma bobagem. Mas o senhor acha que teve adulteração mesmo da carteira? Não, eles podem, não sei se eles fizeram alguma coisa irregular, o Cid, eu não tenho conhecimento se ele fez alguma coisa irregular. Mas Gente, ele é muito cara de pau, muito. Gente, a mulher do Mauro Cid, eu li pra vocês aqui o relatório da Polícia Federal. A mulher do Mauro Cid disse que sim, ele adulterou as carteiras, inclusive a dela. A própria mulher do Mauro Cid já confessou. Isso tá confessado. Gente, se eu sou o repórter, ele falou, peraí, senhor Valdemar, com todo respeito. A mulher do Mauro Cid já confessou, né? Como assim o senhor não sabe? O senhor tá tão, assim, longe da investigação? O senhor não tem a mínima ideia do que tá se passando com o presidente da República, o ex-presidente da República, que é do seu partido? O senhor não sabe de nada? isso é uma bobagem. Isso ele ia viajar, pega a carteira aí. Quer dizer, uma bobagem. Tá errado, tá errado. Agora, mandar
entrar na casa do Peraí. Mas peraí. Tá errado, tá errado. Você acabou de dizer que não sabia. O cara tá se contradizendo na própria entrevista. Bolsonaro, ex-presidente da República. Eles têm cometido várias irregularidades no Poder Judiciário. Isso vai custar caro para eles no futuro. E a história das joias, né? A própria Veja revelou que o tenente-coronel teria dito, né, nessa delação premiada, que entregou o dinheiro de uma das joias, de um dos presentes, na casa acho que foi o relógio, em mãos para o ex-presidente. O senhor acha que o tenente-coronel está mentindo em relação a isso? Não, eu acho que o Bolsonaro mandou vender a joia, porque a joia era dele. A joia era dele. Ele tinha aquilo como dele, um relógio. Quer dizer, o que acontece? Tudo é perseguição contra o Bolsonaro. Mas não era um... Gente, ele falando que a joia era dele. O Bolsonaro tentou vender até as obras de arte que eles receberam. E lá no relatório da Polícia Federal, que mostra inclusive o pai do Mauro Cid com aquele reflexo na frente da obra de arte, que mostra o cara tentando vender, eles achavam que era de ouro e o negócio era de latão. Até isso, não é um relógio. Meu, o Valdemar, ele é muito cara de pau, gente. É muito, muito cara de pau. Um presente do Estado, que eram presentes milionários. Não, isso não. Quando você tem... Ele tinha uma norma para isso, o que o Michel fez uma portaria para isso, para que esses presentes fossem considerados pessoais, coisa pessoal. Você vai ganhar um relógio, um negócio grande, um relógio de parede, ou uma joia daquela, como aquela da Micharia de Diamantes e tal. Uma joia de diamantes personalíssimo. Então, assim, o Valdemar Costa Neto tem o seguinte. Então quer dizer que se o cara não fosse presidente da República, se o Bolsonaro fosse até a Arábia Saudita, sem ser presidente da República, ele iria ganhar o presente também? Ele só ganhou o presente porque ele era presidente do Brasil. Por isso que não é dele, não é personalíssimo. Isso aí você tem que deixar para o Estado. Mas não um relógio de pulso. Isso é uma bobagem. E foi 50 mil dólares. 250 mil reais. Isso o PT gasta num final de semana nessas viagens que eles... Que vagabundo, gente. Como ele é vagabundo, gente. Como ele é vagabundo. fazem pro exterior. Mas em relação às joias da Michelle, por exemplo, que valiam mais de 15 milhões de reais. Daquela foi o ministro que trouxe a joia e que não declarou. E foram apreendidas. E isso é justo, tá certo? Eles fizeram direito. E aí eles tentaram liberar essa joia, o Cid tentou liberar essa joia por conta dele, porque achava que aquilo tinha que ser declarado. Gente, vocês perceberam como que ele trata 250 mil reais? Fala, 250 mil reais é besteira, isso é bobagem. 250 mil, isso aí o PT gasta ali. A política do Brasil tá totalmente descontrolada. Como que um cara desse é presidente de um partido? Como que o Bolsonaro ainda tá na rua, gente? Tinha que ser, não podia ficar como estava. Então deu essa confusão danada, mas esse pessoal é muito sério. O Bolsonaro não é que liga para relógio, não liga nem para roupa. O Bolsonaro é um homem que não liga para nada. Sim, bom, é que a investigação diz que o dinheiro teria que... Não é um dinheiro, porque teve uma tentativa de venda, né? Inclusive no leilão dos Estados Unidos para trazer esse dinheiro de volta para o Não é bobagem. Quer dizer, foi erro. Ele não devia ter feito isso. Bolsonaro podia chamar qualquer produtor rural no Brasil, esses grandes produtores do agronegócio do Brasil, e chegar e falar assim, eu quero vender essa joia para você. O camarada, quanto você quer, Bolsonaro? Só para ter uma joia do Bolsonaro? Venderia por triplo que ele vendeu nos Estados Unidos. Não, gente. Isso aí não era motivo, já o cara saiu gemado daí. Não é possível, gente. Assim, acabou. A política é assim, ó. Gente, a política é assim hoje no Brasil. Você pode mentir assim como se não houvesse amanhã. Pra tu nada é crime, tudo pode. Não dá pra entender. Não. Inacreditável isso que ele tá falando. Inacreditável. Ele não fez aquilo com intenção de fazer alguma coisa errada. Ele fez porque achou que podia fazer. Fez errado, não devia ter feito, devia ter venido aqui. Então ele fez. Não, o Cid fez pra ele. E isso não tem ilegalidade, porque a joia era dele. Eles não deviam ter discutido isso na época. Deviam ter descartado essa história de cara. A joia é minha, eu faço o que eu quiser. Então tá tudo certo. Gente, um presidente da República recebendo joia, a joia é dele. Gente, no estatuto do próprio, na lei do próprio funcionário público, tá escrito lá que não pode receber nada de presente. Eu não sei de onde o Valdemar Costa Neto tá tirando da cabeça que a joia era do Bolsonaro. Aonde que um presidente vai ganhar um presente que é mais caro que todos os salários que ele ganhou no mandato inteiro?
Gente, esse Valdemar Costa Neto, é inacreditável ter um cara desse como presidente do partido mais rico do Brasil. O Valdemar Costa Neto é o cara que mais recebe fundo eleitoral do Brasil. É esse mensaleiro aí. Certo. Tudo certo, isso não tem problema. Não tem problema. Antes eles roubavam na Petrobras. Nunca o Bolsonaro teve uma acusação dessa. Eles querem pegar, por causa de um relógio, arrumar esse tormento na vida do Bolsonaro. Por quê? Porque os órgãos de imprensa estão contra ele. Ele cortou toda a verba dos órgãos de imprensa. Fez muito mal. Gente, o Emerson França enviou 50 estrelinhas e ele escreveu assim: se o partido tem esse homem como presidente, tudo é permitido e nada é errado. Não, certeza. Olha, olha, o que eu mais tenho visto é bolsonarista relembrando o mensalão. E esses bolsonaristas, eles são tão imbecis que eles não entendem que esse cara aqui, ele foi o chefe do mensalão. Ele, junto com o Roberto Jefferson, eles organizavam o mensalão. E os bolsonaristas, burros que são, eles ficam falando de mensalão. Não, porque o mensalão... Gente, o mensalão era do líder de vocês, do chefe do Bolsonaro. É um segmento que emprega muita gente. Ele não podia ter cortado isso do jeito que fez, mas ele estava sendo assessorado por pessoal, por militares que não tinham experiência. E aí fez essa bobagem. Então ficou... Você vê, na pandemia não deram um dia de folga para ele nas TVs. E o Bolsonaro é um camarada diferente mesmo. Você vê, aguentar 4 anos de paulada na televisão. Eu não aguentava, acho que 4 dias. Diferente como, presidente? Ele não é um cara normal, lógico. O Bolsonaro não é. Você não viu? Ele foi para Goiás esse final de semana? Eu nunca vi um negócio daquele. Todo final de semana, todo lugar que ele vai, eu me surpreendo. É um mundo de gente. É porque ele não é uma pessoa normal. Ele tem um carisma. Valdemar Costa Neto, não é um mundo de gente, é um mundo de fanáticos, loucos. Fanáticos, imbecis, mentirosos. Esses são os bolsonaristas que vão idolatrar Bolsonaro, porque não tem outra palavra pra colocar. Carisma que é um negócio do outro mundo. E ele acerta em umas coisas, erra em outras, lógico, todo mundo erra. Que nem esse caso do Tarcísio em São Paulo, foi uma escolha que foi muito boa para São Paulo. O Tarcísio está com boa aprovação, é um bom governador. Escolha que ele fez. Que ele fez pessoal, e que nós ficamos surpresos quando ele fez essa escolha. Ele não consultou ninguém. Então, quer dizer, ele não é um camarada na média. Ele é um camarada diferente. Gente, tô acabando de saber, através da nossa querida Cidinha Torlai, ela falou que o Tarcísio de Freitas, em São Paulo, deu para Michele Bolsonaro a honraria de cidadã paulistana. Meu Deus do céu. Gente, esse Tarcísio de Freitas é o chorume do chorume, gente. Pelo amor de Deus. Tomara que seja mais um que não seja reeleito. Diferente da gente. Por isso que a gente tem que compreender e ter paciência com algumas coisas que acontecem e que não são, e que ele não faz por mal. Tipo o quê? Tipo, por exemplo, ele tem um entendimento aqui, fez um entendimento com um senador. Aí chega o outro senador e fala com ele, e chora. Aí o Bolsonaro chora também, eles todos têm mania de chorar. O Tarcísio também. Então o cara chora na frente dele, ele fica com dó do cara. Ele chora? Chora, o Bolsonaro? É. Pô, ele vai contar uma história pra mim que ele tá sentindo, ele chora. É, interessante isso. Eles têm esse sentimento. E ele, o que ele faz? Ele volta atrás. Porque ele fica com dó do cidadão que está pedindo isso para ele. Na política é difícil isso aí. E aí o pessoal não compreende isso. Tem que compreender, porque ele não é uma pessoa igual a nós. E isso eu compreendo. Eu tive essa sorte no começo de entender isso aí e de ver o passado do Bolsonaro, os problemas que ele teve nos partidos que ele passou. Por quê? Porque ele é diferente da gente, o pessoal não entende isso. Ele não é igual a nós. O raciocínio é diferente? Raciocínio, o prestígio dele, o carisma que ele tem, isso ninguém tem no Brasil. Eu acompanho política há muitos anos, eu nunca vi Jânio, Ademar, eu nunca vi ninguém com o carisma do Bolsonaro. Ele vai num restaurante, é um inferno. Aí ele estava indo para Belém na semana retrasada, e o nosso deputado lá, o Éder, estava anunciando, o Bolsonaro vai almoçar em tal restaurante. Eu falei, não faz isso, liguei para ele. Você vai arrebentar o restaurante do camarada. Ele falou, já está tudo reservado. Eu falei, então para de anunciar isso aí. Foi um carnaval no restaurante, para eles segurarem o pessoal na porta que queria entrar. O restaurante já estava lotado. Quer dizer, é um cara. Gente, é inacreditável, né? Porque ele só tem isso pra falar. E a gente sabe que agora o Bolsonaro tá indo nos lugares e ele coloca nos lugares tipo 100 pessoas, aí eles fazem aquele vídeo de 100 lunáticos, que provavelmente devem ser contratados até, e alguns não, outros sim. 100 lunáticos vão lá abraçar ele, pedir pra tirar foto. São 100 lunáticos.
O Brasil não tá mais desse jeito com o Bolsonaro, não. São 100 lunáticos. Aí eles vão lá, os lunáticos, geralmente esses lunáticos são classe média alta, o Bolsonaro faz um jantar num restaurante, aí os classe média alta vão lá e bota mesinha e tal, né? É sempre assim. E agora com 17 milhões, né, de reais na conta, Bolsonaro pode fazer o que quiser de marketing, né? Vamos lá. Ó, tem aqui a Lilian Guadalupe Bamonte, ela falou, aqui em Santos, um vereador lambibotas queria dar a medalha Brás Cubas. Tô até agora procurando saber o que ele fez de bom para os santistas. Gente, Lilian, você sabe que eu lutei muito aí em Santos, né? Eu fiz diversas denúncias na época do Paulo Alexandre Barbosa, enfim, eu fiz muita coisa em Santos. E, olha, é triste, a vereança de Santos é de dar nojo, né? É simplesmente ridículo, né? Vamos lá. Carisma, que é um negócio do outro mundo. Agora, voltando à delação para a gente falar aí das 3 linhas, né, de investigação. A outra linha é em relação à trama golpista, né? O Jornal Globo trouxe mais um trecho aí da delação do Mauro Cid, falando que o presidente participou, inclusive, do texto, né, da minuta golpista, antes da reunião com os 3 comandantes das Forças Armadas. Ele participou disso? Não, tenho certeza que não, porque só uma vez eu perguntei para o Bolsonaro, eu nunca vi ele tocar nesse assunto, estava sempre no palácio com ele, estava sempre no Alvorada com ele, nunca vi ele tocar nesse assunto. Um dia eu perguntei para ele, o pessoal fica me cercando no aeroporto, o Bolsonaro, se nós vamos deixar o Lula assumir, eu falo que isso é impossível. Ele falou, Valdemar, que eles usam um artigo da Constituição, que eles falavam 142, não me lembro que artigo, que ele podia fazer isso. Ele falou, não posso fazer nada disso, Valdemar. Tudo que nós fizemos nesse sentido, nós vamos acabar com a economia do país. O mundo não aceita isso. Gente, mas como é mentiroso, cínico. Fátima Teixeira de Jesus, é muito cínico esse cara. Gente, como pode, me dá embrulho no estômago. O cara, a jornalista ali, ela deve estar assim, ó, se segurando pra não mandar ele pra aquele lugar, né, meu? Isso. Agora, que o pessoal comentava isso, comentava direto. Todo mundo. Então, fica querida, na boa, eu acho que eu acho que isso aí é entrevista paga, tá? Na minha humilde opinião, a Veja fazer todas essas perguntas e não rebater nada do que ele tá falando, não rebate nada, ele fala o que ele quer e fica por isso mesmo. Na minha humilde opinião, o próprio Valdemar pagou pra essa entrevista e deve ter falado, olha, faz essas perguntas aqui que eu vou responder tudo. Pô, não é possível, eu não posso acreditar que essa entrevista não seja paga. Não, eu não posso acreditar. Todo mundo falava nisso, porque como o Bolsonaro era militar, o pessoal achava que ele queria dar o golpe, que ele poderia fazer isso. Então, por exemplo, eu só ando no aeroporto, só ando a pé no aeroporto. E o aeroporto de Brasília é extenso, né? Tem 2 quilômetros lá para você andar, 3. Aí o pessoal me pegava e falava, vocês vão deixar o Lula assumir? Eu falava, mas que jeito? O Bolsonaro não pode deixar. Quer dizer, o pessoal esperava alguma coisa. Então esse negócio de golpe foi muito comentado. Eu recebia propostas de advogados que eu não conhecia, mandavam para o partido como podiam fazer, como o governo podia fazer para dar o golpe, porque é só golpe, porque não tem. Bom, então, olha que lindo isso. Ele quer dar uma de esperto e ele tá falando que todos os bolsonaristas são golpistas, então não é infiltrado nenhum. Os bolsonaristas queriam o golpe, é o próprio Valdemar da Costa Neto falando que os bolsonaristas toda hora chamavam eles para dar o golpe. Acabou! Você que é bolsonarista, vagabundo, golpista, safado, cretino, imbecil. Tá aí, ó, o próprio Valdemar Costa Neto falando, ó. Eu recebia todo dia perguntas de como dar o golpe. Então todos os bolsonaristas são golpistas mesmo, não tem que falar. Acabou. Isso você não consegue fazer. Gente, a minha mãe mandou 74 estrelinhas aqui. Por favor, gente, a minha mãe tá presente aqui na live, ó. Coloquem corações pra minha mãe, por favor, mãe. Beijo, mãe. Obrigado, mãe. Fazer de maneira legal. Eu tinha a sorte de mandar moer. O secretário, o ministro dele da Justiça, coitado, pegaram um papel desse na casa dele e puseram ele na cadeia um tempão. Isso é uma bobagem, porque todo mundo comentava isso no governo dele. Todos os militares falavam nisso. Gente, se todos os... O Valdemar Costa Neto, existe um negócio chamado omissão, prevaricação. Se militares recebiam esse tipo de proposta, se você recebia esse tipo de proposta, você estava na frente de um golpista.
você tava na frente de um criminoso. É a mesma coisa que você chegar um cara na tua frente, você saber que ele é criminoso e ele te oferecer proposta pra tu participar de um crime. Nenhum de vocês deu voz de prisão, o Bolsonaro não deu voz de prisão pra ninguém, os militares não deram voz de prisão pra ninguém. Você tá acabando de dizer, você tá confessando claramente que vocês foram omissos a todos os pedidos de golpe. Nunca teve uma minuta golpista. Nunca. Não, tinha minuta golpista preparada por advogados que você não conhecia. Um dia eu estou entrando no sanitário do aeroporto, eu vi que tinha uma pessoa atrás de mim, vi que era uma mulher que estava atrás de mim. E a hora que eu estou entrando no sanitário, ela falou comigo: deputado, eu queria te dar esse documento. Eu falei: tá bom, obrigado. Nem perguntei o que era. Aí comecei a ler o documento no avião, até eu olhava para trás para ver se ninguém estava olhando. Porque eu vi que era a proposta do golpe. Ela citava o artigo, que nós podíamos fazer, isso podia fazer nada. Cheguei e moí. Então, quer dizer, nós tínhamos recebido Advogados, olha, todo dia aqui eu desafio um advogado vagabundo, né? Todo dia tem um advogado falando merda na internet e eu, que não sou advogado, sou jornalista, mas leio as leis, entendo um pouquinho de lei, estudo o máximo que eu posso e um monte de advogado imbecil não conhece as leis brasileiras. E eu sempre falo, a lei não foi feita para advogado e juiz. A lei é para todo mundo, a lei é pública. Advogado e juiz trabalham na justiça. Trabalham com a justiça, mas não são donos da lei. A lei é pra todo mundo. Qualquer um pode entender de lei. Agora, olha o que ele tá falando, que advogados mandavam minutas golpistas pra ele. Advogados! Recebemos por correio proposta de golpe. Pessoal sugerindo como fazer. Por correio. Então, quer dizer, isso aí era um assunto que era comentado, mas nunca o Bolsonaro se manifestou de fazer um negócio desse. E a única vez que eu perguntei para ele, ele falou para mim, se o pessoal ficar falando isso comigo no aeroporto, esse negócio, ele falou: Valdemar, isso é impossível. Eu falei: eu sei. Ele falou: não dá. Esse artigo que eles citam da Constituição, esquece, é inconstitucional. Não podemos fazer isso. O Bolsonaro falando que era inconstitucional, meu, que mentira, meu. Que mentira, que bizarro. Não, vocês conseguem imaginar o Bolsonaro chegando pro Valdemar e falando assim: não, Valdemar, isso é inconstitucional, isso aí não pode ser feito, é inconstitucional. Gente, vocês lembram daquele jurista, aquele senil bolsonarista chamado Ives Gandra Martins? Que o Bolsonaro tinha consultas com ele, e o Ives Gandra Martins é que falava que o artigo 142 era constitucional para invadir o Supremo. E eu explicando todo dia, eu falei: meu, esse cara não sabe nada, é um jurista. O cara não sabe nada, o cara foi da Constituição, escreveu 200 livros e tá falando uma bosta do tamanho de um bonde enorme, um lixo de jurista. Golpista! Meu, que bizarro, gente. Que bizarro. Isso. Se nós fizermos isso, acabamos com a economia do Brasil. E então foi um resultado legítimo da eleição? Eu acho que foi. Bolsonaro... Você vê que ele não dá pra ser torcer, ele fala: eu acho que foi. Vamos ver. Bolsonaro pensa diferente. Ele acha que nós tivemos uma dúvida com as urnas. Nós tivemos uma urna e nós questionamos porque o TSE mandava a gente fiscalizar, incentivava a gente a fiscalizar. E aí, nós fizemos, o pessoal nosso que estava fiscalizando achou que tinha uma irregularidade em umas urnas que tinham o mesmo número, várias urnas. E outras que tinham os números separados direitinho, que eram as novas. Então eu mandei isso, porque nesse tipo de urna, o Bolsonaro ganhava a eleição. E no outro tipo de urna, o Lula ganhava a eleição. Mas só que nós não conseguimos. Gente, ele tá falando mais uma vez fake news das urnas. Gente, isso já foi desmascarado. Isso é mentira. Esse negócio que urna velha dava voto pra ele e urna nova dava voto pro outro. É mentira. As urnas são distribuídas por região. Isso já foi amplamente divulgado pelo TSE. Totalmente mentira. E ele continua. Ele acabou de falar uma coisa que ele não tem como provar. É absurdo. Conseguimos provar em nenhum lugar que tinham as duas urnas, ou que tinham mais urnas, que houve roubo. Houve má intenção por causa das urnas. Que as urnas estavam erradas, estavam. Que as urnas não podiam ter o mesmo número. Mas vamos lá. Gente, as urnas, esse negócio do número já foi amplamente divulgado também. A urna tem, acho que umas 10 ou 15 maneiras diferentes de identificação. Não são aqueles números.
O TSE cansou de explicar isso. O cara continua falando mentira pro gado vagabundo, pra esse gado maldito continuar acreditando em fake news, gente. É incrível. Não dá, meu. Não dá. Que isso? Então nós questionamos o TSE. O que o Alexandre de Moraes fez com a gente? Deu uma multa de 22 milhões e 900 pra gente. Uma loucura. E não explicou. Porque ele tinha obrigação de explicar. Ele explicou, seu vagabundo mentiroso. Explicou ponto a ponto. Eu li aqui o processo e a sentença. Eu fiz uma live inteira explicando ponto por ponto. Inclusive, ele explicou até o porquê do valor de 22 milhões. Tá lá explicado, linha por linha. Qual o motivo do valor de 22 milhões? Ele mostrou a conta, que é a conta por urna, que vocês ficaram... vocês ficaram falando que estavam adulteradas e não estavam. A multa foi totalmente detalhada. A sentença foi totalmente detalhada. Meu, você é um criminoso, Valdemar Costa Neto. Criminoso. Essa tua fala é criminosa. Eu espero que o STF veja isso que você tá fazendo. Isso tudo vai pesar muito para o Poder Judiciário no futuro, não tenha dúvida disso. Porque as pessoas não aceitam uma multa dessa, de 23 milhões. Eu tive que aceitar, porque ele segurou meu fundo. Não passava o fundo até dar os 23 milhões. E pagou os 23? Pagou, me descontou tudo. E aí, eu vou tentar ainda fazer uma mudança lá, mas os 23 milhões já foram. Aí acontece o seguinte, as pessoas, como aquele caso que aconteceu na Itália, aquele cidadão tem informação. Então ele vê que deu uma multa para nós de 23 milhões por um questionamento que nós fizemos. Ele pode ter tratado mal o Alexandre. Pode ter tratado mal. Eu sou contra isso. Eu acho que tem que respeitar a autoridade, seja ela qual for. Mas acontece que o Alexandre também não podia ter mandado a Polícia Federal entrar na casa do camarada, que não era motivo para isso. Como não era motivo para isso? O Alexandre de Moraes, ele é um ministro do STF. É a mesma coisa que a pessoa chegar e ir pra cima do presidente da República. É o mesmo nível. O presidente da República e um ministro do STF, um senador ou um deputado, tem o mesmo, é a mesma coisa. Ninguém pode chegar lá e ameaçar ministro em aeroporto. Isso é crime. Foram fazer a busca e apreensão, sim, porque eles vieram pro Brasil. E o cara filmou a agressão no celular. É por isso que foi buscar, tá certo. Não é um cara qualquer, não. Você sabia aí que o mero pedido de bloqueio... Presidente, como que o presidente Bolsonaro vê todas essas acusações que estão sendo feitas contra ele? Como ele tem lidado com isso nos bastidores, nas suas conversas? Ele tem lidado da maneira... Ele fala que isso aí pode ser que a gente consiga uma mudança no futuro. Pode ser, porque você pega os tribunais regionais federais, os desembargadores, os ministros do STJ, ninguém está contente com o Supremo. E com o comportamento do ministro Alexandre. Ninguém. Da onde você tá tirando isso? Você tem prova? Você tá colocando os ministros do STJ contra o Alexandre de Moraes? Você tá colocando os desembargadores contra o ministro Alexandre de Moraes? Você tá colocando palavras? Eu quero que o senhor me mostre um desembargador que fale isso publicamente. Porque o senhor tá colocando palavra na boca de um monte de autoridade. Que isso? Ele pode fazer isso? Botar palavra na boca de um monte de autoridade? Dizendo que eles estão contra Alexandre de Moraes? Gente, por favor, coloquem muitos corações pra nossa querida Luciene Ferreira, maravilhosa, que toda live ela ajuda a gente. Por favor, coloquem agora aqui, ó, corações, por favor, pra nossa querida Luciene. Ela acabou de ajudar a live com 50 estrelinhas. Muito obrigado. Gente, eu tô abismado aqui. Eu queria saber... Pera aí, gente, tá voltando a live aqui? Acho que deu uma puladinha a live, né? Eu queria saber como que esse cara pode fazer Porque uma coisa ele dessa. ultrapassa os poderes desses órgãos. Por exemplo, ele não podia julgar esse pessoal que foi preso lá, que eles chamam de golpista, que é uma piada, né? Golpista com um pedaço de pau, isso eu nunca vi na vida. Golpista que eu vejo é com metralhadora, com tanque de guerra. Aí... Gente, é certeza que essa entrevista é paga. Certeza. Porque, assim, ele tá botando todas as fake news ali e a mulher não fala nada. Dá pra ver que essa repórter é totalmente, assim, ela é totalmente assim, ela vai, botar ela ali pra aceitar tudo que o Valdemar falar, tá? E, Valdemar, você tá mentindo. É mentira o que você tá falando.
Porque já tem a súmula que diz que por associação, né? Se uma pessoa tá num evento onde tem pessoas com foro privilegiado, tá acontecendo algum tipo de crime ali, essas pessoas são colocadas no inquérito junto com o foro da pessoa que tá envolvida junto. Então não tem, isso é mentira, o que você tá fazendo é mentira, tá? Você é mentiroso demais. Neuza Maria, muito, muito, muito obrigado. A Neuza Maria acabou de mandar 55 estrelinhas e ela falou assim: esse Valdemar é muito cara de pau, é um mentiroso nojento. Mas é isso mesmo, é demais. Ele pega e vai lá e dá 17 anos para um camarada desse. Ele não podia julgar o camarada lá, tinha que ser julgado em primeira instância. Segundo. Mentira, Valdemar. Mentira. Se o ataque foi direto ao Supremo, também tem isso. Se o ataque foi direto ao Supremo, o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Artigo 43 do Regimento Interno do STF, que tem força de lei. Se o ataque foi direto ao Supremo, o Supremo é que abre investigação de ofício. Tá tudo lá. E tinha gente com foro privilegiado junto. Esses 17 anos pode esquecer. Isso não vai continuar. Isso não vai vingar. Isso eles vão mudar mais pra frente. Isso é um absurdo. Tem que ser preso. Um camarada que fez o que fez tem que ser preso. Mas não você dar 17 anos para ele, dar 2 anos de cadeia para um camarada desse e acabou. Porque não adianta. Não eram profissionais que estavam lá. Era o pessoal que você tem gente ruim em todos os partidos. E o PL acredita que na possibilidade do ex-presidente ser preso? Não, de jeito nenhum. Não acredito nisso. Não tem hipótese para isso. Gente, vocês estão percebendo que essa jornalista, ela não tem nenhum posicionamento de jornalista? Ela só faz a pergunta. Vocês já viram algum jornalista levar esse desaforo pra casa, ser feito de imbecil? Você só vai se fazer de imbecil se você for pago pra ser feito de imbecil. Só. Porque tem que ser muito imbecil pra receber uma resposta dessa e não falar nada. Vontade eles têm. Mas eles têm uma preocupação também, que o Bolsonaro preso ele pode representar o dobro de força do que ele tem. Gente, a Cris Bertoletti, querida, maravilhosa. Um grande beijo. A Cris Bertoletti já bateu os recordes de hoje aí. Maravilhosa. Gente, ela acabou de mandar mais 500 estrelinhas. E eu quero agradecer muito a Cris por ajudar a manter essa live de pé. Um grande beijo, querida, no seu coração. Encham de corações, por favor, gente. Encham a Cris Bertoletti de corações. Eu vou colocar o meu aqui agora. Pronto. Beijo, querida. Como assim? De revoltar a opinião pública. De revoltar. Revoltar. Me mostra um roubo que o Bolsonaro fez. Me mostra alguma coisa ilegal que ele fez no governo. Ele pode... Caramba. Uma coisa? O cara tem 600 processos e não fez nada de errado. ficar maior, então. Sim, eles pensam isso, eles têm cabeça, lógico. E não acredito nisso, não tem motivo para prendê-lo. Não existe motivo para isso. Assim como não tinha motivo para ele ficar inelegível. Isso tudo pode ser com a pressão popular, quando... Olha, gente, eu vou ser sincero pra vocês, eu não tinha visto essa entrevista. Eu tô vendo essa entrevista junto com vocês. E eu sabia que a entrevista tinha sido zoada, né? Porque isso foi falado na mídia. Mas eu não tinha visto. A entrevista, gente, isso é uma entrevista totalmente montada. Vai me desculpar, veja. Mas essa entrevista é patética. Nenhum jornalista que se preze iria só fazer essas perguntas e escutar o que esse cara tá falando. Eu sou um jornalista. Eu simplesmente chegava lá, falava, não, peraí. Vamos falar de coisa séria aqui, ô Valdemar. É isso. Isso aqui não é prova? O que você tá falando que é certo? Não dá. Ninguém aguenta isso, gente. Não, desculpa, isso é entrevista paga. Desculpa. Andamento das coisas, daqui a 2 anos, nós temos muito tempo para eleição. Eles podem rever isso no Supremo. No Supremo, você sempre pode rever as coisas. E eles podem chegar à conclusão que passaram do limite com o Bolsonaro. Pode acontecer isso. E o PL já pensa nas eleições de 2026? Quem que é o nome que vocês podem lançar? Vocês perceberam que ele fala um absurdo? Aí ela já faz outra pergunta. Você vê que todas as perguntas já foram feitas. São perguntas que são boas pra ele responder. Ele responde o que ele quer. Então é tranquilo pra ele. É ridículo. Apoiar? Nem me passa isso pela cabeça. Michele, não. Não, então ser uma Michele que é um fenômeno. Tá bombando. Em todo lugar que ela vai. Mas acontece não passa pela cabeça do Bolsonaro, por exemplo, ter a Michele em cargo executivo. Pode ser que ela vá para um cargo a Senado, alguma coisa depois, mas nem pela cabeça dela. Ela não pensa, ela só pensa hoje em tocar o PL Mulher para frente, que tem estrutura para isso, e ela trazer mais mulheres para a política.
E ela está conseguindo. Nesses 3 últimos meses, nós tivemos quase 50 mil filiações de mulheres. Então, eu acho que com o tempo ela vai conseguir fazer isso aí. Nós não pensamos nisso porque nós ainda acreditamos que o Bolsonaro vai ser candidato a presidente da República. Que tudo isso vai mudar. Como mudou do Lula. Gente, alguém conhece essa entrevistadora? Alguém conhece essa mulher? Alguém já viu essa mulher em algum lugar? Porque eu tô lendo aqui, ó, na Veja.com, tá? No YouTube. Eu tô tentando ver o nome dessa jornalista. Não tem o nome da jornalista aqui, ó. Em entrevistas ao Amarelas On Air, o presidente Valdemar afirmou, não tem o nome da jornalista. Não tem, eu nunca vi essa mulher na vida. Ela decorou as perguntas. Tudo isso vai mudar, porque tá errado. Vai mudar. Mas, bom, se você for pensar assim, tem várias ações também no TSE ainda que podem tornar ele inelegível também, né? Não só essa do... Só bobagem. O Bolsonaro não fez nada errado nunca. Nunca. Agora estamos querendo julgar outras ações, esquece. Enquanto estiver lá e estiver no Supremo com a situação como está hoje, o Bolsonaro usou um exemplo interessante outro dia para mim, nós estávamos numa reunião grande, que a gente... eu falei, nós vamos recorrer para o Supremo. Ele falou, mas recorrer para o Supremo é como se você estivesse separando da tua mulher, recorrer para a sogra. Não vai ter solução. Mas pode ter um tempo. O tempo muda tudo. Tem que ter paciência. E nós temos muito tempo para a eleição ainda, 3 anos. É muito tempo, muita coisa pode acontecer. Ninguém, volto a repetir, imaginava que o Lula fosse candidato à presidência da República. Ninguém nesse Agora, país. o PL está pensando em lançar novas frentes aí do próprio PL, né? Para incentivar a adesão de novos... Isso. Ah, não. Olha a risadinha que ela deu quando falou do PL. Ó, o PL está investindo em novas frentes. Quem quer saber de merda de frente de PL? Tu tá na frente do Valdemar Costa Neto, o mundo acabando e tu tá falando de frentes de PL. Quem quer saber dessa bosta de frente de PL? Olha a risada dela, olha lá. Propaganda pura, bagulho ridículo. Entrevista ridícula, olha isso. Não vai ter solução. Mas pode ter um tempo. O tempo muda. Gente, a Cris, maravilhosa, ela acabou de mandar mais 150 estrelinhas, gente. Por favor, coloquem muitos corações pra nossa querida Cris Bertoletti. E ela escreveu assim, essa repórter tá mais pra concorrer a Miss do que repórter. Não, eu acho que ela tá mais pra concorrer a um trabalho dentro do PL, né? Porque eu acho que ela tá querendo ser contratada pelo PL, porque tá ridículo. Olha isso. Olha lá. Muda tudo. Tem que ter Paciência. Olha o sorriso dela. Muito tempo para a eleição ainda, 3 anos. É muito tempo, muita coisa pode acontecer. Ninguém, volto a repetir, imaginava que o Lula fosse candidato à presidência da República. Ninguém nesse Agora, país. o PL está pensando em lançar novas frentes aí do próprio PL, né? Para incentivar a adesão de novos membros aí para o PL. Como é que vai funcionar isso? Que ridículo! Gente, quem? Me diga um jornalista sério brasileiro que tivesse a oportunidade de fazer uma entrevista desse tamanho com o Valdemar Costa Neto e a perguntar pra ele objetivos de PL. Ai, que o PL agora vai lançar novas frentes. Como que vai ser isso, hein, Valdemar? Como serão essas novas frentes do PL? Quem ia fazer esse tipo de pergunta? Quem ia fazer? Só ia... tem 200 perguntas pra botar ele na saia justa pra ele sair de lá com dor de cabeça. Como que... ridículo. Que entrevista patética da Veja. Olha, que ridículo. Nós temos uma ideia do senador Eduardo Gomes de fazer o PL Maturidade, para a gente ter contato com esse pessoal de mais idade. Filiar esse pessoal, trazer esse pessoal e levar os assuntos de interesse deles através de mensagens e através de um contato direto, que hoje você tem internet, tem mais facilidade. Para incentivar esse pessoal, porque o camarada hoje, quando ele fica velho, ele fica um pouco abandonado, em todos os sentidos. E nós queremos alimentar esse cidadão com informações que interessem a ele e tudo mais. Achei muito boa a ideia dele. E nós queremos fazer também o PL, não é PL PET, outro dia escreveram o PET é do PT. O PL, mas nós queremos fazer um PL para proteção de animais. Não para vacinar, não para... Quem quer saber dessa merda ridícula? Quem? Que jornal ia fazer a pergunta imbecil dessa? Pergunta de bosta. Quem quer saber de PL, PET, PL, o Casa do Cacete? Para, meu. Quem ia querer saber essa merda aí? Para, chega. Não, que isso? Nós queremos um pessoal que cuida dos animais.
dar estrutura para esse pessoal. Não é estrutura através do partido, nós temos que arrecadar para isso. Nós não podemos ao fundo para isso. Mas dar estrutura para esse pessoal poder sustentar esses animais. Porque esse pessoal que tem 30, 40 cachorros em casa, gato e tudo mais, tudo abandonados, eles não têm apoio de ninguém. E tem gente que luta com dificuldade para manter isso aí. Então a nossa ideia é só ir nesse campo de animais. Bom, qual que é a expectativa do PL para as eleições municipais do ano que vem? Eu acho que nós vamos passar, nós temos hoje 480 prefeitos, eu acho que nós vamos passar de 1.000, 1.200 prefeitos nessa faixa. E se a Michele, que vai entrar na campanha para valer. Gente, olha, se você que tá vendo essa live aqui comigo e tá vendo essa entrevista e acredita que essa entrevista, as perguntas foram formuladas pelo próprio jornal, me perdoa. Você é o cara mais inocente desse mundo. Tá nítido que as perguntas foram combinadas antes. E provavelmente o PL é que fez todas as perguntas. Porque, gente, assim, essa jornalista, ela enterrou a carreira dela, né? Com essa... Ou ela não tinha carreira nenhuma e botaram ela lá, ó. Tem isso aí pra fazer. Você quer fazer essa entrevista com o Valdemar aí, ó? Tem que perguntar isso, isso e isso. Meu, é ridículo, ridículo. Que vai trabalhar também muito. Aí nós podemos chegar em 1.200 prefeitos. Bastante. Bastante, muito. Nós nunca pensamos que fosse chegar num ponto desse. E por que esse otimismo? Por quê? Porque, veja bem, isso está diretamente ligado com o número de deputados federais que você tem e estaduais. Só em São Paulo nós elegemos 19 estaduais. Então, eles têm prefeitos, que às vezes estão em outros partidos. Então, eles vão trazendo esses prefeitos também. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Nós tínhamos 33 deputados eleitos em 2018. E logo em seguida nós conseguimos mais 9 deputados que não atingiram o quociente, nós trouxemos para o partido, eles podiam mudar de partido. Então, nós sempre ficamos com 42, nesse tempo para cá, de 2018 para cá. Mas nós só elegemos 33. E nós tínhamos 350 prefeitos. Entendeu a conta? Agora nós temos 99. Saiu 1, 2, 3. Vai sair 2, 3 mais. Mas tem 20 querendo entrar. Só que eles não podem vir. Só pode vir na janela, 6 meses antes da eleição. E aí, o nosso partido vai crescer ainda para a campanha. Quando vier a janela, nós vamos receber muita gente. Então, com esse número de deputados federais e deputados estaduais que nós temos 120 deputados estaduais no Brasil. Com isso já aumenta o número de prefeitos automaticamente. E andar mais com a força do... Meu, a Veja, ela se colocou num papel ridículo de fazer propaganda pro PL. Meu, que absurdo! do Bolsonaro, muita gente em São Paulo querendo vir pro partido, porque o... Gente, a verdade é o seguinte, o Bolsonaro tem 17 milha na conta, o PL tem milhares de reais do fundo partidário, né? É muito dinheiro, milhões e milhões do fundo partidário. A Jovem Pan tá toda ferrada lá, e o que eles fizeram? Abriu um espaço para trabalhar pro PL, o PL tá despejando dinheiro em quem quiser. É isso que tá sendo feito. O Bolsonaro ganhou a eleição em todas as cidades. E as cidades, tem muita cidade grande que tem 150 mil eleitores, 180 mil eleitores. Nessas cidades, o Bolsonaro é decisivo. Por quê? Porque ele dá 20, 25% de voto pro camarada e não tem segundo turno. Então, divide lá 4, 5 candidatos, o camarada com os votos do Bolsonaro, ele se elege prefeito. Então, muita gente quer vir pro PL por causa disso. E a imagem do Bolsonaro não foi afetada, o senhor acha? Não, eu vejo ele foi para Belém, foi uma explosão lá em Belém. Ele foi essa semana para Goiânia, foi uma explosão. Para onde ele vai? Olha a pergunta. E a imagem do Bolsonaro não foi afetada. Ela já fala negando, né? Ela já fala negando. Aí ele vai lá e fala, não, ele está bem pra caramba, tá maravilhoso. Meu, que entrevista patética. É impressionante o prestígio dele. É impressionante. Não, e é um negócio que é difícil de explicar. Porque o pessoal fica assim, como é que pode um camarada desse ter perdido a eleição? Amazônia, não sei que lá, Flix, blá blá blá. Agora, presidente, em relação à eleição aqui em São Olha só, ela faz a pergunta assim, ó. Ela faz a pergunta assim, então, Valdemar, agora, isso não é uma jornalista, desculpa. Jornalista não faz esses gaguejadas assim. Ela tá incomodada, tá estranho, olha ali, ó. Porque o pessoal fica assim, como é que pode um camarada desse ter perdido a eleição? Agora, presidente, em relação à eleição aqui em São Paulo, o PL vai apoiar o prefeito Ricardo Nunes à reeleição? Olha, nós temos conversado com o Ricardo, é a minha vontade. E o Bolsonaro também conversou bastante com o Ricardo Nunes. A vontade nossa é o Ricardo Nunes. Nós achamos que ele tem chance de ganhar a eleição. Porque ele está bem, está crescendo. E nós temos que fazer de tudo para o Boulos não ganhar a eleição. Isso é o que nós podemos fazer de melhor para São Paulo. Porque se o Boulos ganhar a eleição, a primeira coisa que ele vai fazer é dar uma banana para o pessoal do PT que está com ele.
Ó, o Ivan Souza, que é nosso assinante querido aqui, ele falou assim: quem é essa menina? Ivan, pra você ter ideia, eles não colocaram o nome dessa jornalista nem aqui nem na descrição do vídeo, ó. Eu tô tentando ler a descrição do vídeo aqui, ó. A descrição do vídeo não tem o nome da jornalista, pra você ter ideia da várzea que foi essa entrevista. Com ele. Porque o pessoal do PT não quer o Boulos de candidato. Porque já sabe que vai acontecer isso. Mas o Lula prometeu para ele. Então ele vai ter o apoio do PT. Ele vai ter o apoio do PT. Se ele ganha a eleição, dá uma banana e vai pôr fogo em São Paulo. Porque eles com 4, 5 caras, 4, 5 deputados, eles põem fogo no país. Invadem. Ó, só isso aí já devia dar direito de resposta. Eu acho que o Boulos deveria pedir direito de resposta na própria Veja. Tem que ir na Veja, ir lá e obrigar eles a dar o direito de resposta. Ele tá falando que botam fogo. Meu, que absurdo. De terra, invade a casa dos outros. Então, quer dizer, e daí, em 2000. Valdemar Costa Neto dizendo que o Boulos vai botar fogo em São Paulo, deixando as pessoas invadirem casas dos outros. Gente, isso é crime. Valdemar Costa Neto precisa responder isso aí. Que é isso, meu? Onde que a gente vai parar? 2026, o Boulos vai ser candidato contra o Lula. Você não tem a dúvida disso. Querido Claudinilson Yamamoto, muito obrigado pela intenção de ajudar. Tá bom, querido? Ele falou que queria mandar estrela, mas não aceita Pix. Olha, querido, se você quiser ajudar com Pix, é só nesse telefone aqui, tá bom? Se você conseguir enviar, você me avisa aqui, que eu te mando um beijo ao vivo aqui, tá bom? Mas já dou um beijo só pela tua intenção de ajudar. Um grande beijo no seu coração, viu? Claudinilson Yamamoto, obrigado, querido. Disso, porque ele vai ter essa máquina na mão. E o deputado Ricardo Salles tem manifestado uma insatisfação, né, inclusive nas redes sociais, pública, com o PL. Gente, se você é um jornalista sério, você fala assim, como assim? Como assim invadir a casa dos outros, Valdemar? O que você quer dizer com isso? Meu, eu já fazia ele sair dali algemado. Assim, você tá acusando o Boulos de que ele vai deixar as pessoas perderem os seus bens? Como que ele vai fazer isso? Como seria isso? Explica pra gente. Meu, é o mínimo. A mulher, essa mulher aqui simplesmente deixou ele falar que o Boulos vai deixar invadir a casa de todo mundo e ela ficou quieta e fez outra pergunta. Gente, essa jornalista aqui, pelo amor de Deus, acabou. É a última entrevista que ela fez na vida, né? Meu, que absurdo. Ele até com o senhor, porque ele gostaria de ser o candidato a prefeito. Ele tinha desistido, agora voltou a se colocar no páreo aí para disputar as eleições. Ele deve sair do PL ou não? O PL vai liberar? Depende do Bolsonaro. Eu vou conversar com o Bolsonaro mais uma vez. Eu já tive um colega dele que veio me pedir a semana passada, veio conversar comigo e falar por que nós não liberamos o Salles e tal. Eu estou achando, eu já sou favorável para liberá-lo. Eu quero liberá-lo. Eu vou conversar com nossos parceiros lá na Executiva Nacional, vou falar com o Bolsonaro e se tiver de acordo nós liberamos. Mas o Bolsonaro defende a candidatura de Salles pelo PL ou por algum Não, nunca defendeu. Esse assunto nunca foi discutido no partido. Nunca tivemos essa preocupação. Nós sabemos que um deputado de extrema-direita perde a eleição em São Paulo. Por quê? Porque o Bolsonaro perdeu a eleição em São Paulo, o Tarcísio perdeu em São Paulo. E o Marcos Pontes perdeu para o Márcio França. Porque o Márcio... Que bom que agora ele mesmo, o próprio Valdemar Costa Neto, disse que Bolsonaro é extrema-direita. Exatamente isso. O próprio Valdemar, eu vou colocar de novo aqui para vocês, olha lá, olha lá. Porque ele gostaria de ser o candidato a prefeito. Ele tinha desistido, agora voltou a se colocar no páreo aí para disputar as eleições. Ele deve sair do PL ou não? O PL vai liberar? Depende do Bolsonaro. Eu vou conversar com o Bolsonaro mais uma vez. Eu já tive um colega dele que veio me pedir a semana passada, veio conversar comigo e falar por que nós não liberamos o Salles e tal. Eu estou achando, eu já sou favorável para liberá-lo. Eu quero liberá-lo. Eu vou conversar com nossos parceiros lá na Executiva Nacional, vou falar com o Bolsonaro e se tiver de acordo nós liberamos. Mas o Bolsonaro defende a candidatura de Salles pelo PL ou por algum Não, nunca defendeu. Esse assunto nunca foi discutido no partido. Nunca tivemos essa preocupação. Nós sabemos que um deputado de extrema-direita perde a eleição em São Paulo. Olha, a Ana Medeiros da Alexandre falou assim, ó. Eu não estou entendendo mais nada. Bolsonaro não é inelegível? Por que ele manda no PL? Querida Ana, o que manda é voto. Por mais que o Bolsonaro esteja inelegível, tem um monte de imbecil, tem um monte de idiota que fala assim, se o Bolsonaro mandar eu votar em fulano de tal, eu voto. Então o Bolsonaro, ele é dono de milhares de votos. Então o Bolsonaro, por mais que ele esteja inelegível, ele consegue transferir votos para alguns candidatos. E isso vale mais do que qualquer coisa na política. O Bolsonaro, ele tem a última palavra no PL porque ele tem voto. Simplesmente isso. É só isso. São Paulo. Por quê?
Porque o Bolsonaro perdeu a eleição em São Paulo, o Tarcísio perdeu em São Paulo. E o Marcos Pontes perdeu para o Márcio França. Porque o Márcio França tinha o apoio do PT, aqui na capital. Então nós já sabemos disso. Não precisa, é só saber ler. Então nós sabemos que um candidato de extrema-direita ele pode fazer barulho, vai fazer voto, não tenha dúvida disso, mas não ganha eleição. Agora, se o deputado Salles sair do PL e for candidato por algum outro partido, isso pode atrapalhar o jogo político para o prefeito Ricardo Nunes? Não acredito. Ele vai somar, ele não vai fazer os votos suficientes para chegar no segundo turno, mas ele soma, tem os votos do Ricardo Nunes, daí vai provocar o segundo turno. Que eu não vejo saída de não ter segundo turno em São Paulo. E aí no segundo turno o senhor acha que o A Nunes... toda a direita vota no Nunes, não tenho dúvida disso. Ninguém bota no bolo, o pessoal até arrepia. O cabelo do camarada fica em pé quando você fala o nome do Boulos, do pessoal da direita. Agora, tem rolado, né, nos bastidores, de fato, um mal-estar entre o prefeito e o próprio presidente, porque ele teve um certo momento que ele chegou a falar: eu não tenho tanta proximidade com o presidente, o Ricardo Nunes, num evento com estudantes, algo assim. E esse mal-estar... Vocês já viram uma jornalista falar assim, então, teve aí, né, um papo aí, algo assim, mais ou menos. Você acha que esse mal-estar... Gente, que jornalista que vai falar que não sabe direito o que se passou e vai fazer uma pergunta sobre isso? Gente, todas as perguntas foram combinadas justamente para o Valdemar Costa Neto tentar apagar o fogo de todas essas ocasiões. Porque como não vai ter contrapartida aí, como não vai ter um contragolpe, ele tá falando o que ele quer, então ele tá meio que esclarecendo algumas coisas que ficaram na mídia. Foi uma matéria totalmente para ele tentar apagar fogo. Foi isso. Ele é de fato gerado porque o prefeito não abraça o apoio do presidente Bolsonaro? Não, o Nunes, na minha opinião, ele é um excelente prefeito, tem boa aprovação, mas ele tem um problema, ele é muito tímido. É interessante isso, ser político e ser tímido, né? É. Eu também sempre fui tímido no passado, acho que agora perdi um pouco, mas ainda sou. Mas ele é tímido, então quando pergunta uma pergunta para ele, às vezes ele responde de uma maneira, a pessoa não entende, e aí causa essas confusões. Quer dizer, e o que o pessoal quer causar? Sempre problema para o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro ficou contra a imprensa, ele tem toda a imprensa contra ele. E contra nós também, né? Porque nós estamos juntos com ele. Mas o prefeito tem que abraçar mais o PL, o próprio presidente? Eu acho que Bolsonaro? sim, que o prefeito deve abraçar o PL, deve falar claramente que precisa dos votos do Bolsonaro. E ele já falou isso. É que ele tem que falar isso claramente, deixar isso bem explícito, para não ter dúvida. Nós precisamos, o Bolsonaro teve muito voto em São Paulo. É muito voto. E o senhor falou que vai conversar com o presidente para saber se de fato quem que vocês vão apoiar aí para as eleições. Existe então a possibilidade de não apoiar o prefeito? Eu acho muito difícil, mas isso depende do Bolsonaro. Eu te falei antes de começar a entrevista, viu, Marcela, que eu tenho que respeitar o Bolsonaro em São Paulo. Depois que ele elegeu o governador de São Paulo, Tarcísio, e o senador para o São Paulo, o Marcos Pontes, eu acho que eu tenho que respeitar a opinião dele. Esse é o problema. Porque ele acertou mais em São Paulo do que eu acertaria. Então quem bate martelo é o Bolsonaro. É Bolsonaro que é o dono dos votos. Que é o dono dos votos. Você viu o que eu falei agora, Ana Medeiros? É isso que vale. Entendeu? Por isso que o Bolsonaro tem voz lá dentro. Presidente, como que tá a direita hoje? É uma direita, o PL, por exemplo. Qual partido de fato tá com o PL? Então, veja bem, nós temos o PP, temos os Republicanos, eles são direita, mas O próprio PP tá no governo. está acertando com o PT. O Republicanos também está Também. acertando com o PT. Então, quer dizer, eles têm um caminho dividido. É difícil para eles, porque grande parte dos seus deputados depende de recursos do governo. O Brasil é um país pobre. Nós temos uma miséria danada. Você vai no Maranhão, pega um posto de saúde na prefeitura, você não acredita no que você vê. Você fala, como é que pode existir isso? Tem nada. Se o prefeito não leva dinheiro para lá, se o deputado não leva dinheiro para lá, ele está morto. Então nós temos esse problema, ele depende muito do governo. É difícil isso. Nós temos que compreender isso aí. Agora, não é um partido de direita. Para participar do governo Lula não pode ser um partido de direita. Eles podem falar que são conservadores, que são isso, que são aquilo. Gente, partido de direita, gente, olha, isso me dá... Gente, não existe direita no Brasil. O que existe no Brasil é bolsonarismo. Se você perguntar para qualquer imbecil bolsonarista o que é ser conservador ou de direita, eles não vão saber responder. Eles não sabem responder. Não existe. Isso que ele fala... Olha, eles conseguiram colocar essa pecha, que o bolsonarismo é direita. O bolsonarismo é reacionário. O bolsonarismo, ele é basicamente revolucionário. Porque ele quer fazer uma revolução, logicamente, ilegal. Eles não seguem as leis.
A base do conservadorismo histórico é você respeitar a lei. É a única coisa que eles não fazem. Mas não são. Senão não estariam no governo, não aceitariam um ministério de jeito nenhum. Republicanos do governador, então não é um partido de direita. Não, não é um partido. São conservadores, mas não são. Nossa! Falaram agora que ele falou que o Republicanos não é um partido de direita. Olha o que deve estar dando de BO agora na interna deles. De direita, de jeito nenhum. Se não participar do governo Lula, nós não aceitamos a esquerda. Nós não aceitamos o regime. Nós vemos em todos os lugares do mundo onde teve a esquerda, as coisas não andaram bem. O melhor regime é o melhor sistema é o sistema da direita. Então nós não aceitamos isso. Presidente, na semana passada, o presidente Lula, ele Gente, você vê que ela não responde nada. É uma entrevista totalmente combinada, é ridículo. fez uma troca, né, no comando da Caixa, tirou a Rita Serrano, a pedido ali para acomodar um aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira, que indicou, e ele deve fazer outras indicações ali nas vice-presidências. O PL deve ter uma desses cargos? Não. Inclusive, o Lauro Jardim escreveu semana passada que o PL ia pegar uma boquinha na Caixa. Aí eu liguei pro Lauro. Eu mandei por WhatsApp. Lauro, dá para você me dar o nome da pessoa que está indicando? Aí ele me ligou, ele falou, você não pode falar? Eu falei, posso. Ele falou, por quê? O que acontece com essa pessoa? Eu falei, nós vamos ter que expulsar do partido. O Bolsonaro quer isso. Aí ele falou, quando eu souber eu falo para você, eu não sei quem é. Mas e aí conversou outros assuntos comigo e tal. Então, quer dizer, o nosso pessoal não pode participar do governo. Não pode. Agora, tem vários parlamentares que votam com o governo. Em assuntos de impostos, essas coisas, não em pautas conservadoras. Na pauta conservadora. Gente, tem uma pessoa aqui na live que tá escrevendo aqui, ó. A palavra que salva. O que ela quis dizer aqui? Esse cara fala em respeitar a lei. Ora, a começar pelo Petralha Alexandre de Moraes, que menos respeita a Constituição. Então, palavra que salva, né? Porque deve ser o ignorante, né? Eu queria que o senhor dissesse qual lei que o Alexandre de Moraes não respeitou. Qual lei? Eu te desafio para um debate ao vivo agora. Eu quero que você ligue aqui, ó. Tal de palavra que salva, né? Mais um evangélico maluco bolsonarista, né? Eu quero que você ligue aqui ao vivo e a gente vai conversar e você vai me explicar cada lei que o Alexandre de Moraes não respeitou. E ainda tá me chamando de terrorista. Então eu tô querendo que você ligue aqui. Já que você tem coragem de falar esse monte de estrume aí, você vai ligar aqui, você vai dar uma aula pra gente e vai dar uma aula pro ministro Alexandre de Moraes. Eu quero ver o que você vai falar. Porque fazer esse tipo de xingamento aqui nos comentários é muito fácil. Difícil é você provar o que fala, né? Aí fica bem difícil. Conservadora, todos os deputados e os senadores do PL estão unidos nas pautas conservadoras. Agora, quando se trata de recursos, essas coisas, tem uns que têm interesse em votar com o governo, com o governador dele, para poder levar recursos para os seus municípios. Agora, a gente falou da Michelle, voltando a Michelle, o senhor elogiou muito, falou da potência, né, que é esse potencial político que ela tem ali e que até então não se sabia direito, né, porque ela nunca tinha participado da política. Qual que é o plano para Michelle? Você falou um pouco, né, mas ela tem feito participado do PL Mulher, né, ela preside, né, o PL Mulher. Preside o PL Mulher. Tem feito muitas viagens. Qual que é o plano para ela? Olha, eu te diria que hoje o PL Mulher é um ministério. Tem um porte forte, porque nós temos uma verba que nós somos obrigados a gastar com as mulheres. Então ela tem uma estrutura, e que ela está usando essa estrutura, ela não pensa em outra coisa. Ela não pensa em mandato. Ela já falou para mim, eu não quero nem discutir isso aí. O que ela pensa? Ela quer trazer o maior número de mulheres para a campanha municipal de vereadoras, vice-prefeitas e prefeitas. Porque ela entende que as mulheres estão em primeiro lugar em todos os aspectos. Principalmente nas instituições de ensino, em todo lugar. Então, nós temos maiores números de mulheres, que as mulheres estão se preparando melhor do que os homens. E nós não temos essa representação na política. Ela quer trazer essa representação para dentro da política. E ela está concentrada nisso. Como nós temos uma estrutura grande para isso, ela está usando essa estrutura para trazer gente para cá, para trazer mulher para a política. E isso não tem preço, porque as mulheres... Eu falo isso não é para fazer a média, não. As mulheres são muito melhores do que os homens. Porque, por exemplo, eu tenho irmã. É isso aí, né, Janete? Canta lá baixúria. As mulheres são criadas diferente dos homens. Você não vê uma mulher fazer uma loucura no trânsito.
Você pode ver, mas são coisas raras. As mulheres são muito mais equilibradas do que os homens. E são melhores. Outro dia eu estava discutindo isso aí, que queriam dar uma cota maior para a mulher. Eu falei, deixa passar, isso aí deixa passar. Deixa passar, deixa passar. Mas o pessoal não vai se entender. Falei, mas isso é bom para nós. Quanto mais mulher, é muito melhor. É muito melhor lidar com uma mulher deputada do que com um homem deputado. O pessoal vai ficar bravo de eu falar isso, mas é verdade. Com uma vereadora mulher, é muito melhor você tratar. Elas têm outra criação, outra consciência. Isso vem de família, da casa da gente. No Brasil é assim. Como você tem criação diferente de São Paulo, do Rio de Janeiro. Olha, eu ia indicar pra ele a dona Vera pra ser deputada, viu? Tem tudo a ver com esse partido. Minas Gerais, os políticos mineiros são elegantes, são educados. Você não vê um político mineiro brigar como os paulistas brigam, como Meu Deus, ele tá falando de político mineiro. Cleitinho, ô louco. O Chupetinha, ô louco. Gente, os políticos mineiros tá cheio de louco. O Zema, ô louco. Gente, do que esse cara tá falando? os cariocas brigam. Eles são elegantes. Isso é criação. Presidente, Tradição. a gente falou do PL e dos, né, dos partidos que caminham junto com o PL e a gente vê que é um partido de direita que está meio sozinho, né? É. Teve um enfraquecimento da direita durante esse processo de saída do ex-presidente, Eu até não- de desgaste político por conta das investigações? Então, mas eu não sinto isso. Mesmo com as investigações, os problemas que querem criar para o Bolsonaro, eu não sinto isso. Quem vê o Bolsonaro em qualquer lugar, você fala, não acredito que esse camarada perdeu a eleição. Não estou dizendo que teve erro em urna, não. Não quero dizer isso, não. Eu nunca achei que teve. O camarada não acredita que ele perdeu a eleição. E às vezes ele mexe comigo, porque eu evito de sair com o Bolsonaro. Só quando ele vem para São Paulo que eu não tenho jeito que eu saio com ele, porque é um inferno sair com ele. Porque você fica para trás, a segurança em atenção a mim quer que eu vá do lado dele, eu não vou, porque o pessoal não está lá para me ver. Aí eu fico para trás, quando você fica para trás, o povo entra e aí você não consegue andar mais. Você vai para onde o povo te carrega. Que fica um empurra e que não tem jeito. Eu detesto andar com o Bolsonaro. Gente, eu nunca imaginei que a política ia ter gente fã de político. Gente, olha, quando a pessoa é fã de um político, porque o político recebe dinheiro público para trabalhar. É um cargo técnico. O cara é fã de um político. Gente, desculpa, mas a gente tá perdido, tá? A gente tá bem perdido. Não gosto de andar junto com ele. E aí, eu só vou onde não tem jeito que eu tenho que ir. Porque o Bolsonaro é um fenômeno. Quer dizer, como é que pode? Olha, eu quero te dizer uma coisa. Marcela, vou te dar uma notícia aqui. Tem até governador querendo entrar no PL. Nós estamos estudando agora com 6 senadores para virem para o PL. Qual governador? Não posso falar. Você não quer me dar notícia? Isso eu não posso falar. Não, mas tem até governador. Quero te dizer uma coisa. Nós temos de 6, para não errar, de 6 a 8 senadores que querem vir para o PL. O Beto Arantes falou assim: eu sou fã do Lula. Olha, querido, a gente não pode ser fã de político, desculpa. Eu não sou fã do Lula. Eu admiro o que ele tá fazendo. Ele é realmente um político engajado, que surpreendeu em muitas coisas. Ele é um ser humano diferenciado. Agora, ser fã do cara? Fã? O Lula não tá lá de graça. Ninguém tá lá de graça. Todo mundo recebe um salário muito alto pra tá lá. E todos eles têm que passar a mão na cabeça de bandido pra saber levar esse país pra frente. Então, assim, a questão de você ser fã tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado. Desculpem. Não façam isso, tá? Não façam isso. Não cheguem... Porque fã já tá muito perto da palavra fanático, né? Então, a palavra fã para um político é muito forte. Cuidado, gente. Por favor. Mas só querem vir se o Bolsonaro apoiá-lo em 2026. Então, nós estamos estudando isso aí e convencendo o Bolsonaro também. Porque daí o Bolsonaro pega, mas tem que ser de direita. Ué, tem que ser de direita, Bolsonaro. Se fosse de direita, não vinha. Então, nós estamos conversando com o Bolsonaro, o Rogério Marinho, o senador Portinho, que é o nosso líder no Senado. Nós estamos convencendo o Bolsonaro que nós precisamos trazer esse pessoal. Mas ele só vem se o Bolsonaro apoiar. Quer dizer, olha a nossa situação. Nós podemos ir para 18 senadores. E na próxima eleição, não se esqueça de uma coisa, Marcela, são 2 candidatos a senador.
O segundo colocado se elege com 18%, 20%. Você vai ver só o que nós vamos fazer de senador. Não tenha dúvida disso por causa do prestígio do Bolsonaro. Agora, senador, você falou senador, eu confundi aqui. Presidente, pra gente encerrar, tem algum, né, o senhor, acho que todo mundo, né, todo político, o partido faz um balanço, ainda mais que saiu agora do governo. Tem algum erro que vocês avaliam que poderia ter sido diferente durante a gestão do ex-presidente? Na pandemia. Ali na pandemia o Bolsonaro errou na comunicação. Eu falei que ele errou na comunicação e um jornal outro dia escreveu, eu estava numa cidade aí da região metropolitana, escreveram, quando eu falei que ele errou na comunicação, na pandemia, e o camarada falou que eu estava fazendo uma pressão para o Van Garten, que é o atual assessor de imprensa dele, nem era na época, e que eu estava fazendo pressão contra o Van Garten. Imagina, não tinha nada a ver. Errou na comunicação. Na pandemia o Bolsonaro perdeu milhões de votos, porque ele tinha a imprensa toda contra ele, e quando ele falava da vacina, eles davam destaque para aquilo. Aquilo machucava as mulheres, a mulher estava para dar uma vacina num filho dela, que era pequeno, ela ficava na dúvida, vou dar ou não vou dar? O Bolsonaro, não, eu não tomei vacina, sou contra a vacina. E falava de outros, quer dizer, o Bolsonaro naquele momento ele perdeu milhões de votos. O Bolsonaro era para ter ganho a eleição do Lula no primeiro turno, porque ele perdeu... Olha, gente, desculpa, eu tô vendo aí umas mensagens, né? Quando eu falo que não pode ser fã de político, né? Eu tô vendo algumas mensagens de pessoa falando, não, eu sou fã, porque ele mudou minha vida. Cara, desculpa, ele não mudou sua vida. Ele usou seu próprio dinheiro para tentar diminuir as desigualdades. É questão de administração pública e cumprimento da Constituição. O Lula, ele não faz tudo que ele faz porque ele simplesmente faz. É porque tem o nosso dinheiro investido lá. Então, gente, vocês têm que tomar muito cuidado, gente, pelo amor de Deus. Olha, o Lula, ele não vai durar para sempre também. A gente vai ter que abrir o olho mais para frente para começar a analisar outros políticos. A gente não pode ficar, assim, a gente não é errado você elogiar uma atitude de um político, mas ser fã do político? Eu tenho eu não consigo não, gente. eleição por 2 milhões de votos. E ele, na pandemia, perdeu muito mais do que isso. Foi um desastre. E olha, deu dinheiro para os 5.568 municípios no Brasil. Deu dinheiro para todo mundo enfrentar a pandemia. Deu dinheiro para todos os estados. O Bolsonaro deu dinheiro? Seu lunático, seu mentiroso. O Bolsonaro deu dinheiro? Ele deu dinheiro? O dinheiro é de quem, senhor Valdemar Costa Neto? Pra você tá tão acostumado com o dinheiro público, né, que você acha que é o dinheiro do Bolsonaro. O Bolsonaro distribuiu o nosso dinheiro, sem nenhum critério, onde gente recebeu dinheiro e não deveria ter recebido. E hoje está sendo descoberto quantos milhares de reais foram dados para pessoas que estavam fraudando o sistema. O senhor é uma vergonha, Valdemar Costa Neto. Comprou todas as vacinas, todas gratuitas, todas as vacinas para o povo, tudo gratuito. Vamos lá. Chegou na minha cidade, Mogi das Cruzes, chegou 40 milhões na prefeitura, o prefeito falou, você mandou algum dinheiro para cá? Eu falei, não, por quê? Chegou 40 milhões aqui para a prefeitura, por quê? Livre, para eu investir no que eu... Eu falei, mas 40 milhões? Aí fui ver, era o Bolsonaro, que o Bolsonaro estava distribuindo dinheiro, gastou mais de 200 bi, dando dinheiro para todas as prefeituras enfrentarem a pandemia. E ele falava contra. Olha. Ai, gente, chegamos... Esse negócio é o limite, gente. A gente não... Assim, qualquer um pode ir na mídia e falar o que quiser. Isso tá errado, gente. Tu acha certo, Valdemar Costa Neto, ele fazer isso? Sair distribuindo dinheiro que não é dele? É por isso que o governo dele acabou num déficit violento. E já a gente só foi descobrir as maracutaia na PEC da transição. O senhor é um irresponsável, mentiroso, mensaleiro, ex-presidiário, e não é à toa. Não é à toa. Contra ele mesmo. Ali foi um erro de comunicação. Quando eu falo erro de comunicação... Mas eu não queria acreditar, né? Mas não podia, não pode. Ele confundiu as mulheres. Na eleição, ele sempre esteve na frente com os homens. Com as mulheres, ó. Pesquisa, o Duda acompanhava isso dia a dia. Com as mulheres. As mulheres começaram a implicar com ele. Porque elas deixou... Muita gente votou no Lula porque não queria votar no Bolsonaro. E teve gente... Se eu fosse deputado, fica querida, eu votaria uma proposta de lei justamente para isso.
Não é porque a matéria é paga que o cara pode falar o que ele quiser. O veículo tem que ser responsabilizado, sim. Porque senão, a gente começa a vender espaço em programa pro cara mentir e falar o que ele quiser. Não. E o Alexandre de Moraes já falou sobre isso. Que a emissora tem que ser responsabilizada. Tem que ter uma lei que é o seguinte: olha, a emissora é responsável pelas palavras do convidado. Porque senão, todo convidado pode comprar um espaço na TV e mentir como se não houvesse amanhã. Isso tá errado, não, isso tá errado. Gente que votou no Bolsonaro porque não queria votar no Lula, mas bem menos. No Lula foi bastante gente. Agora, o senhor fala da comunicação. Com certeza, né, tinham ali aliados tentando orientar o presidente, mesmo assim. Fizemos o diabo. Nós fizemos uma pesquisa, fomos apresentar para ele, o Duda estava lá. Aí, nós fomos apresentar para ele uma pesquisa. Quem que vai apresentar a pesquisa? Vamos ter que falar esse negócio da vacina. Nós tínhamos acabado de acertar com o Bolsonaro de entrar no governo. De apoiar o governo, não era candidato nosso. Aí, vamos pedir para o Flávio Bolsonaro apresentar, que é filho dele. Aí o Flávio apresentou, ele falou: esquece, isso eu não faço. Era a vacina, esquece. Apresentamos a pesquisa para ele. Bolsonaro, ele é teimoso com algumas coisas. E aí que nós temos que ter equilíbrio para estar sempre bem com ele, porque ele representa muito para nós, muito para o nosso partido. Lindinalva, eu tô vendo sim, eles estão se organizando para dia 15, eu tô sabendo disso, eu inclusive baixei uns vídeos, se eu não passar hoje eu passo amanhã, tá? Mas eu peguei bastante coisa sobre isso. E nós temos que temos um fenômeno, que é um camarada do outro mundo, que arrasta milhões de pessoas, milhares de pessoas, quando ele vai nos locais. Então nós temos que ter paciência para acertar, porque ele foi muito bom presidente para o Brasil. Quer ver só, vou te deixar uma prova que ele acertou o governo. Lembra 3 anos atrás, todo mundo queria matar o Paulo. Fica, querida, eu falei desse vídeo ontem, tá? Eu acho que botei na live de ontem esse vídeo aí. Paulo Guedes. Tira esse cara do governo. Quando terminou o governo, ele estava com aprovação, o Paulo Guedes, que é sinal que ele entregou o governo em dia. Que é sinal que os empresários, que os trabalhadores criando mais emprego. Depois da pandemia, nós fomos melhor que a Inglaterra, que Estados Unidos. Nossa, como você é mentiroso, como você quer enganar a população. O salto que deu de empregabilidade depois da pandemia é natural, porque um monte de gente estava desempregada. É natural que as empresas voltem e empreguem de novo. Parem de usar esses números de maneira equivocada, de maneira podre, de maneira mentirosa. Vocês são ridículos. Em questões de criação de emprego, em questões de inflação e tudo mais. O Paulo Guedes foi muito bem, é sinal que ele entregou o país em ordem. Presidente, queria muito agradecer a sua participação aqui, foi um prazer, até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço. E obrigada a você que nos acompanhou, lembrando que essa entrevista fica na íntegra no canal de Veja no YouTube e até uma próxima. Tchau, tchau. Uma entrevista de graça da Veja? Não precisa pagar, né, pra ver entrevista? Olha que engraçado. A Veja fez uma entrevista que não precisa pagar pra ver. Gente, essa entrevista foi simplesmente imunda. Eu tô com asco da Veja depois dessa entrevista. Entrevista ridícula. E olha, acho que você não deve ser jornalista, não deve ser nada, né? Porque, assim, foi patética a tua entrevista. Eu, como jornalista, me senti envergonhado dessa entrevista. A senhora só fez perguntas, não rebateu absolutamente nada, deixou o cara mentir. Então foi uma entrevista totalmente irresponsável, tá? É só isso que eu tenho pra dizer sobre essa entrevista.